uma pergunta que eu tenho que até hoje de certa forma, me incomoda, mas eu tenho aprendido a lidar mais com isso. Ah, esses encontros, essas experiências que nós temos, muitas vezes é algo tão incrível que a gente quer proporcionar para as pessoas mais próximas a nós. Uhum. Seja a nossa família, seja os nossos amigos. E é algo que é como se fosse um êxtase, né? Você subiu em uma montanha, você conseguiu ver além daquela montanha, você vê que tem um vale maravilhoso e você quer convidar o máximo de pessoas para não participar do grupo que você participa, mas talvez desfrutar daquela sensação que você teve. E na sua família, você teve alguma etapa como essa? Porque eu, pelo menos na minha jornada e com a da minha esposa, alguns ali entenderam talvez como foi um movimento muito brusco que nós dois tivemos ali de mudança de rota. E realmente foi. Foi em um curto espaço de tempo, muita coisa mudou. Mas a mesma via, eu me considero uma pessoa extremamente cética. É muito difícil me manipular. Eu tenho conhecimento e discernimento de tudo aquilo que me é apresentado. Mas dada tamanha graça, é algo que foi irresistível para mim negar aquela experiência. E não foi nada vinculado a pessoas, sim a minha experiência própria. Pessoas ou grupos ou local. Foi a experiência do Espírito Santo mesmo. E dado aquilo ali, a gente parece que começa a falar outro dialeto. A gente começa a viver em outro local que não é mais a terra. A gente está com olhos no reino. Mas a gente já começa a praticar desde aqui certas atitudes, certas mudanças de comportamento e é natural também que o Senhor ele vai dando uma ajeitada ali. Algumas pessoas naturalmente se afastam, outras naturalmente se achegam. A gente acaba assumindo uma nova identidade, porque temos agora uma nova paternidade, né? Uhum. Chamamos uns aos outros de irmãos e algumas pessoas veem graça nisso, levantam a mão e falam: Ei, me explica o que está acontecendo na sua vida, me explica como é que foi a sua experiência. E tem sede de entender o que está acontecendo. E outra via, outras se afastam. Mas olhando para o contexto da família, já abri aqui o que aconteceu comigo. Você teve algum movimento parecido com esse, assim, das pessoas primeiro não discernirem, não entenderem, acharem que você, com 15 anos, estava sendo ali talvez manipulado, ou alguém com um discurso muito forte estava te conduzindo ali pela palavra? Assim, em Coríntios, a Bíblia fala o seguinte: o homem natural não entende as coisas de Deus, porque para ele essas coisas lhe parecem loucuras. Exatamente. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas e por ninguém é discernido. Então, uma primeira coisa para falar é que quando nós encontramos com o Senhor, quando nós passamos pela experiência do novo nascimento, né, quando o nosso espírito recebe o Espírito Santo de Deus, nós somos transportados, né, literalmente de um mundo para outro, né? Fala lá em Efésios, né, em Colossenses, fala sobre reinos, né? Nós somos retirados de um império e somos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, assim, há essa mudança de tal forma que a gente quer muito que os outros entendam, que os outros vejam, que os outros percebam, que os outros experimentem aquilo que nós estamos experimentando, né? Uhum. E assim, eu com 15 anos de idade, quando comecei a caminhar com o Senhor, comecei a proclamar para todo mundo, conhecidos e desconhecidos, amigos na escola, né? Realmente, assim, tive uma mudança de mente nesse sentido muito grande, né? E tentava alcançar os meus irmãos e tentava alcançar os amigos e começaram a me ver de maneira estranha. Mas o que acaba acontecendo? Deus teve todo um processo com a gente, todo um cuidado, toda uma caminhada. Ele foi promovendo coisas, situações, ele abalou o nosso mundo. E quando nós nos encontramos, nós nos rendemos a esse apelo do Espírito Santo, nós encontramos esse Deus que teve essa paciência com a gente, né? E que Deus às vezes utilizou coisas muito simples para nos alcançar. Só que quando nós passamos por essa mudança de mente, por essa mudança de reino, a gente vem com uma paixão e a gente não quer ter a mesma paciência que o Senhor teve com a gente. Verdade. A gente não... nós queremos muitas vezes empurrar todas aquelas verdades, aquelas ideias, aquelas revelações, e muitas vezes não respeitamos o processo de Deus na vida dos outros, né? Parece que para nós aquilo está tudo tão claro, tão óbvio,
como a gente pode olhar para os outros e pensar como eles não estão vendo o que eu estou vendo, né? Então, assim, a gente vem com esse desejo muito forte, mas cada pessoa tem primeiro o seu processo, o seu tempo, o seu caminho, a maneira que Deus vai alcançá-lo. E tem uma coisa que está, infelizmente, acima de nós. Cada pessoa vai dar a sua própria resposta. Cada pessoa vai reagir do seu jeito. Haverão aquelas pessoas que, diante desse conduzir do Espírito Santo, eles vão dizer não. Eles vão seguir o seu próprio caminho, né? Então, ainda que haja processos e tempos diferentes, ainda existe uma resposta individual a esse chamado de Deus. E muitos vão responder não.